Ok, agora eu vejo vocês, que bom. Hoje eu estou muito feliz pelo tema que nós vamos tratar hoje aqui, né? Quem me conhece sabe que esse é um tema muito importante. Eu venho há muito tempo falando sobre isso. E hoje eu trouxe muita novidade para vocês. Então, se você já me viu falando sobre esse tema, você agora vai ter mais novidades. Petri, the battery is low. Do you see? No battery here. Então, problemas técnicos resolvidos. Hoje nós vamos falar sobre o leite, né? É mesmo o leite perigoso? O leite é prejudicial? Tem tanta polêmica. Tem médicos que dizem que isso é uma bobagem. Tem outros que dizem que isso é muito sério. As nutricionistas não se entendem. Há muita confusão e eu vim aqui hoje para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Se você precisa realmente entender se o leite é vilão ou mocinho na nossa saúde, é hoje que você vai aprender, tá bom? Eu queria que vocês se manifestassem, colocassem todas as suas dúvidas aí no chat, para quem está no Zoom, né? E quem estiver no Facebook, eu respondo depois. Infelizmente, eu não tenho como ver no Facebook, a não ser que a Elaine, que gosta de ficar no meu Facebook, aí me ajude, né? Hugo está a postos. Então, vamos lá, gente. Hoje tem muito assunto. Ok. Ok, I use this, right? Ok. Então, leite, vilão ou mocinho? Essa é uma pergunta que não quer calar, até porque não existe um consenso. Então, um médico diz que sim, outro médico diz que não. Médicos renomados dizem isso é uma bobagem. Outros médicos tão renomados quanto dizem isso é uma loucura. E nutricionistas também não se entendem, nutrólogos, meu Deus! E aí, o leite é vilão ou é mocinho na nossa saúde? Primeiro, vamos entender o leite, né? Por que é tão difícil abrir mão de um alimento que faz parte da nossa vida? O leite materno, começa com o leite materno, onde a gente começa a desenvolver a ocitocina, a gente tem o amor. A composição do leite materno é bem parecida com o leite de vaca. Então, a gente já começa no leite materno a desenvolver um relacionamento com esse danadinho aí do leite. Então, por isso é muito difícil, porque a gente se refere ao leite, a gente tem como referência no leite um amor, a dedicação, tem uma questão hormonal mesma envolvida nisso, né? Por isso é tão difícil. Então, por isso que eu falo que o leite é um alimento emocional, né? Toda vez que a gente toma um copinho de leite quentinho, a gente lembra de vovó, a gente lembra da mamãe. Uma das lembranças mais gostosas que eu tenho da minha infância era minha mãe, ela pegava uma xícara, colocava uns pãezinhos dentro e me dava aquele leitinho quente com pão, né? E eu até que fazia umas ânsias de vômito, porque eu já não era tolerante ao leite, mas naquela época, 50 anos atrás, não sabia disso, né? E a gente tem essa relação emocional. A primeira papinha. Hoje, as mães amamentam até 6 meses, mas 50 anos atrás, a criança tinha 1 mesinho, 2, ela recebia uma papinha já com leite de vaca. Por que leite é tão importante na alimentação e por que as pessoas ficam nessa batalha do vai e vem, né? O leite é bom, o leite é ruim, o leite é bom, o leite é ruim. Porque ele é realmente importante para a nossa saúde, tá? No leite a gente tem o cálcio, e o cálcio é responsável por nossa estrutura física, né? O cálcio é importante por causa dos ossos, dos dentes. Então, o osso ele é um material vivo, tá? Então, ele se renova e, por isso, para essa renovação, ele necessita do cálcio, não só do cálcio,
tá bom? Ele necessita do cálcio, ele necessita da vitamina D, ele necessita de zinco, ele necessita de magnésio, mas nessa composição o cálcio é muito importante. Inclusive, os nossos hormônios dependem dessa absorção do cálcio, né? Então, nós temos hormônios como a paratireoide que estão diretamente relacionadas a essa questão da absorção ou não absorção do cálcio. Então, é muito importante, principalmente na fase da criança, né, do crescimento, mas nós adultos também, para não desenvolver osteoporose, a gente precisa do cálcio. Então, é porque o cálcio que tem no leite e a vitamina D que tem no leite são elementos muito importantes para a constituição dos ossos. E se você não sabia, os ossos, eles são um órgão vivo, né? Ele se renova tempos em tempos. Então, a gente precisa estar em dia com esses nutrientes. Bom, a gente, quando fala em leite, a gente entende, o leite é bom, o leite é ruim. Então, as pessoas vêm logo para mim, mas eu dou leite sem lactose para o meu filho. Então, as pessoas acham que o único problema do leite é a lactose, porque 70% na lactose, aproximadamente 30% da população tem intolerância. Mas a intolerância que se refere na lactose, geralmente, nos registros, é aquela intolerância severa, onde as pessoas têm muitos problemas de saúde, né, muito sérios. E muitos deles, muitas vezes, a criança tem uma intolerância e a gente não consegue identificar. Por exemplo, quais seriam os sintomas de intolerância à lactose? Uma criança que tem sempre uma náusea, né? Faz ânsia de vômito. Tudo que você vai dar de comida para a criança, ela tem ânsias de vômito. Essa é uma questão que deve ser observada. Essa criança provavelmente tem intolerância à lactose. Pessoas que têm respiração curta, sabe? Que estão sempre, né, com aquela respiração curta, também pode ter intolerância. Aqueles pão fedidinho, também pode ser intolerância. Pele, sabe? Aquelas peles assim com descamação, com umas feridinhas também pode ser. Uma barriguinha inchada, né? A gente vê tanta criança magrinha às vezes com aquela barriguinha inchada. Quando a criança tem cólicas, e aí sim é quando eles acham que a criança tem intolerância, quando ela faz diarreia. Geralmente, os médicos eles identificam a intolerância à lactose quando a criança faz uma diarreia de difícil controle. Mas muitos outros sintomas, por exemplo, a asma, problemas respiratórios de um modo geral, tá? Por exemplo, se a pessoa faz muita pneumonia, tá sempre com aquele narizinho escorrendo, né? Tem muita infecção de garganta, toda a parte das vias respiratórias, elas são um sinal de intolerância à lactose. Então, muitas vezes, a mãe piora o quadro porque ela continua dando o leite, ela não identifica esses sintomas como sendo um sinal de intolerância e continua dando leite, a criança vai fazendo infecções de ouvido, de garganta, né? Sinusite, rinite, asma, e a mãe continua dando leite, e aí vai dar antibióticos, o que vai piorar a questão da microbiota. Por isso é muito importante você entender os sintomas que a intolerância à lactose faz. Então, muitas vezes, uma mãe chega para mim e fala assim: meu filho tem uma asma. O meu próprio filho, né? Meu filho é adotado, e quando ele vinha para minha casa, a mãezinha dele mandava bombinha. Não, porque ele não fica sem essa bomba. Eu disse, não, aqui em casa ele fica. Não, não é possível. Não, aqui em casa nunca. Meu filho está com a gente já morando há 5 anos, né? E ele nunca, e desde quando ele começou a frequentar a nossa casa, já tem 6 anos, ele nunca, mas nunca mesmo teve uma crise que seja de asma, porque na nossa casa não tem leite, né? Então,
Mas mesmo assim, se a pessoa não manifesta nenhum desses sintomas, ela ainda assim pode ter intolerância à lactose? Olha, nós deixamos de produzir a lactase, que é a enzima que faz com que a gente tolere o leite aos 10 anos. Então, se você passou dos 10 anos, adivinha, você é intolerante ao leite, porque você não produz a lactase. Bom, vamos entender. A lactose é apenas o açúcar do leite. Então, ela não é o maior problema do leite. Nós vamos entender hoje aqui. Você já aprendeu que sintomas como problemas respiratórios, infecções de repetição, como pneumonias, infecções de garganta, infecção de ouvidos, são características de intolerância à lactose. Tá bom. Mas a lactose não é o maior problema, infelizmente, do leite. Então, vamos lá. Peraí. Bom, a gente sabe que a proteína do leite, chamada caseína, é o problema maior. Então, as pessoas às vezes falam assim para mim: ah, mas eu compro leite sem lactose para o meu filho. Tá, mas e a caseína, que é a proteína do leite? Alguns espertos ainda dizem assim, mas daí nós tem caseína do leite no leite materno também. É verdade. Porém, a vaca tem um teor muito maior, tá? No leite humano, 40% aproximadamente são de caseína, das proteínas do leite. Já no leite de vaca, 80%. E por que que tem essa diferença, gente? Óbvio, óbvio. O seu bebê nasce com 3 quilos, né? E o bebê da vaca, né? Já nasce com quantos quilos? Nem sei, gente, quantos quilos nasce um bebê de vaca. Então, mas é muita diferença de um bebezinho para um bezerro. Então, já esse excesso, né, essa diferença, faz um problema grande. Por isso, hoje em dia, a obesidade e outras coisas a gente vai ver daqui para frente. Vamos lá. Tem muita coisa para falar hoje e vocês vão colocando as suas perguntas, porque eu quero muitas perguntinhas hoje. Eu tenho certeza que vocês vão ter dúvidas no final. Gente, então vamos falar, né, dessa danada dessa caseína. Então, a caseína, beta-caseína A1, ela se decompõe em beta-casomorfina 7, tá? Hoje em dia, tem muitos, mas muitos estudos relacionando a beta-casomorfina 7, né, que eles chamam de BCM7, com doenças cardiovasculares, autismo, diabetes e muito câncer, câncer de cólon, câncer de próstata, vários tipos de câncer. E isso não é uma especulação, existem muitos estudos comprovando que a beta-casomorfina tem uma relação íntima com essas doenças. Então, não é à toa que hoje nós temos várias pessoas com essas doenças, um crescimento muito grande. Tem vários estudos, depois, se vocês quiserem, eu coloco uma outra live onde eu expliquei sobre esses estudos, tem também nos comportamentos das crianças, não sei se vocês perceberam, mas as crianças hoje têm um comportamento hiperativo, agressivo, está relacionado com a beta-casomorfina 7 também. Mas se a beta-casomorfina é a A1, o que tem nessa foto aí relacionada a A2? Existe outro tipo de caseína? Existem aproximadamente 5 tipos de caseína no leite, da proteína do leite. E eu quero falar hoje para vocês sobre o A2. Bom, como se descobriu que a beta-casomorfina 7, a A1, está associada a todas essas doenças, o que a indústria leiteira está fazendo, a indústria do leite está fazendo? Porque, assim, mais ou menos 30% do gado, eles produzem a beta-caseína 9, que é a BCM9. E eles hoje, a indústria leiteira, está querendo fazer uma mudança genética para que a maioria das vacas estejam
produzindo essa beta-caseína 2. Então, daqui a pouco tempo, vocês vão ver no supermercado aquele leite A2. E aí as pessoas vão dizer que é o mais saudável. Não, porque esse não causa câncer, esse não causa autismo, esse não tem relação com autismo, com TDAH, com doenças cardiovasculares, com diabetes, com nada disso. Sabe por quê? Porque não tem muitos estudos relacionados ao A2, que é a beta-caseína 2, a beta-morfina, a beta-morfina 9, que é a A2. Então, fique atento, que muito em breve vai aparecer um novo tipo de leite aí chamado A2. Bom, aí algumas pessoas falam assim para mim, Clara, mas eu não tomo leite, isso não é problema para mim, porque eu não tomo leite. Aí eu digo, e o queijo? Você come? Eu não dispenso um queijinho, né? Então vamos lá, gente. Quantos litros de leite se necessita para fazer 1 quilo de queijo? Vocês têm ideia? Quem tiver, põe aí para mim no chat, que eu quero ver. Quantos litros de leite se necessita para fazer 1 quilo de queijo? Quem sabe? Quem sabe? Vai ganhar um prêmio, hein? Quero ver no chat. Então, depois que a gente souber aí, né, dessa resposta, a gente precisa entender que muito leite num quilo de queijo, né? Todo mundo respondeu? Não estou conseguindo ver o chat. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui. Não consegui, peraí. Não consegui ver o chat. Peraí, estou conseguindo ver o chat aqui. Cadê o chat de vocês, gente? Não estou conseguindo ver o chat. Bom, enfim, aqui na minha... peraí, deixa eu ver se está aqui. Não estou conseguindo ver o chat. Mas por que nós amamos queijo? Você é viciado em queijo? Diz para mim aí no chat que daqui a pouco eu vou conseguir ver. Você ama queijo? Eu já fui muito viciada em queijo, muito viciada em queijo. Queijo já fez parte da minha vida, assim, muito. Eu achava muito chique toda noite tomar um copo de vinho e ter, assim, uma tábua bonita de queijo, né? Eu não abria mão do queijo. Mas por que será que nós amamos queijo? Por quê? Bom, lembra que eu falei da caseína, que é a proteína do leite, que é a mais, né, danosa? Ela se transforma, como vocês veem aí, na casomorfina. E a casomorfina é uma droga opiácea. Ópio, vocês sabem o que é ópio? Então, ópio é aquilo mesmo que você imagina, né? É uma droga, né? É uma droga que mexe com o teu sistema nervoso central. Então, ela proporciona para a gente, por exemplo, um aumento de dopamina, a gente se sente mais relaxada e ela dá uma sensação de prazer. E por isso mesmo, a gente quer mais dessa sensação. Então, a gente fica meio que viciado no queijo, né? Mas não é meio que viciado, não, é morfina. Morfina, codeína, que já quebrou alguma coisa, já teve hospitalizado, sabe que há um risco enorme de você ficar viciado, adicto à morfina, né? Ou à codeína, né? Elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito, e por isso, porque ela gera uma sensação de prazer e aumenta muito a fome, tá? Então, por isso, hoje, a gente vê todo tempo, toda comida tem muito queijo, né? Você vê todos os pratos deliciosos têm queijo ou creme de leite, que é um queijo concentrado. Então, isso por causa da casomorfina, que é viciada. Então, eu estou dizendo para vocês aí que vocês, assim, têm uma certa dependência química. Tudo bem, eu também já fui dependente química, então a gente vai entender melhor hoje aqui, né, sobre isso. Bom, um outro motivo bastante preocupante é
uma coisa chamada vírus da leucemia bovina. Vocês já ouviram falar nisso? Então, vários testes foram feitos. Eu estou falando aqui de uma universidade da Pensilvânia, que eles testaram 24 vacas e 17 tinham esse vírus da leucemia. Então, é um tipo de câncer produzido pelo leite de vaca. Existem também muitos estudos que provam que um copo de leite aumenta o risco de câncer de mama em 50%. Gente, aí eu fico pensando, a gente põe lá o outubro rosa, né? Põe um lacinho rosa, e o que a gente está fazendo de fato em relação a isso, né? Então, 51 copo de leite. Mas se a pessoa toma o queijo, que eu não vi aqui o chat de vocês, eu queria ver. Bom, não sei quem acertou, depois eu vou ver. Mas assim, 1 quilo de queijo, você precisa de 10, pasmem, 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Então, se você colocou uma fatia de 100 gramas de queijo naquele sanduíche, ou naquele pratinho, naquele salgadinho, seja lá no que for, você aumentou em 50% as chances de fazer um câncer de mama. Será que vale a pena, gente? Bom, o problema é que o leite ele está embutido em praticamente tudo, né? Tudo que é industrializado. Você compra um biscoitinho, um pãozinho, qualquer coisa, qualquer alimento industrializado vai ter leite. Bom, gente, se o câncer não fosse suficiente, eu preciso falar de uma coisa muito séria. Eu lido com isso no dia a dia, né? Porque eu ajudo pessoas com essa patologia e eu sei o quanto limitante é. Existem pessoas que têm uma coisa chamada de odor da morte. Essas pessoas fedem a cadáver. E essas pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem ter um relacionamento, elas não conseguem ter uma vida normal, porque ninguém consegue ficar perto dessas pessoas. O que acontece? Algumas aminas biogênicas, né, e polifenóis que existem no queijo e no leite pode produzir, inclusive, um tipo de vaginite muito com um odor muito forte. Eu era muito novinha, eu tive esse problema e eu posso dizer para você, é desesperador, sabe? É desesperador, você não sabe o que fazer, não há o que você limpe, porque vem de dentro, né? Vem de dentro. Agora tá lá, essas substâncias, uma chama-se putricina e a outra cadeverina, ou cadeverina, né, em português. Vocês acham que uma coisa que produz, né, estaminas com esse tipo de nome aí, é coisa de Deus, gente? É isso que vocês querem dentro de vocês? Porque vocês podem ainda não ter desenvolvido, mas podem vir a desenvolver, ou uma filha, um filho, um neto de vocês pode vir a desenvolver. E é muito debilitante, é muito limitante, né? Debilitante não, mas é muito limitante para essas pessoas, porque eles não têm coragem de passar perto de ninguém. Porque entra dentro de um ônibus, as pessoas começam a falar do mau cheiro, entra num supermercado, em qualquer lugar que eles apareçam, podre, de onde que vem esse cheiro? De onde que vem esse cheiro? E a pessoa sabe que vem dela. Então, essas pessoas começam a ter pânico, começam a ter muitos sintomas psiquiátricos, porque elas ficam morrendo de medo de socializar, porque as pessoas não aguentam o cheiro de cadáver que a pessoa fica. Gente, isso não é incomum, tá? Quase todos os dias alguém me procura pedindo ajuda para tratar disso aí. Vocês já viram a síndrome do odor de peixe podre? Então, essa é uma outra síndrome que também é causada, geralmente, quem tem esse gene defeituoso, que é o FM03, essas pessoas produzem, em contato com leite, ovos, elas podem produzir
A trimetiminúria, esse nome complicado a gente coloca temal. Então, se você ouvir falar em temal, já sabe que temal é essa síndrome e é muito difícil de tratar, tá, gente? Então, é um problema também que as pessoas me procuram muito pedindo ajuda. Eu tento ajudar como eu posso, mas é muito difícil das pessoas entenderem que elas precisam parar de comer leite. Nesse caso, não é só o leite, tá, gente? O temal, ele tem outros alimentos, mas eu separei aqui duas proteínas animais, que é o leite e o ovo. Mas também não pode comer, por exemplo, fígado, né? As proteínas animais não são bem metabolizadas e a pessoa fica com cheiro de peixe podre. Gente, mas é tão forte, é uma situação tão limitante das pessoas, vocês não têm noção. Eu tive esse problema em 2000, eu acho que foi 2004, e assim, eu chorava, sabe? Eu tomava banho e quando olhava as axilas, assim, eu estava me secando, já estava com mau cheiro, já estava com mau cheiro. De acordo Então com foi a uma lei fase. e costume, Deus apurou Então, foi uma fase muito limitante da minha vida, muito, muito, muito difícil. E eu tinha medo de socializar, foi horrível mesmo. Então, graças a Deus, porque logo eu entendi, né? Eu sempre gostei de estudar sobre saúde, e eu logo entendi que eu tinha que mudar a minha alimentação, e eu cortei exatamente tudo que eu comia com leite. Então, eu nunca mais comi leite e isso melhorou. Graças a Deus que a gente tem aonde pesquisar, não é mesmo? Bom, se isso tudo ainda não fosse suficiente, eu queria dizer para vocês que vocês, quando tomam um cafezinho com leite, vocês estão, na verdade, tomando pus com café e colocando pus na mamadeira, pus no lanche do seu filho. Eu sei que isso é pesado, tá, gente? Mas vocês precisam saber que é permitido no Brasil que 600 milhões de células somáticas, conhecida como pus, estejam no seu, em 1 litro de leite. E pasmem, pasmem, existem muitos escândalos aonde essa quantidade de 600 milhões de células somáticas, conhecida como pus, não é respeitada e se encontrou em marcas famosas muito acima do permitido, pus e sangue no leite, tá bom? Então, por que que isso acontece? Porque o produtor, ele precisa ter um carimbo do CIF. Como é que funciona isso? A grande indústria tem lá um técnico do CIF, o cara fica lá, entendeu, no telefone, dormindo. Não estou dizendo que todos os lugares são assim, né? E você acha que ele vai lá tirar amostra de todos os leites para ver se tem ou não? Não, ele é pago para ficar lá. E isso acontece que as empresas realmente abusam mas mesmo que elas respeitassem 600 milhões de células de pus, não é brincadeira. Então, gente, todo leite que você toma pode ter. E por que o leite tem pus? Agora, essa é uma conversa que eu queria ter com vocês, né? Por que o leite tem pus? Vou explicar. A ordenha hoje em dia não é mais como ela era antigamente, né? Então, antigamente, aquela coisa romântica que eu ainda tenho, de ter o cara da carroça que deixava a garrafinha de leite na porta de casa. Eu sou do tempo antigo, hein, gente? Então, eu ainda tenho esse sentimento romântico de que as coisas são assim. Mas eu convido vocês para assistirem vídeos de como é feito a extração de leite. Primeiro, as vacas leiteiras, elas têm que estar grávidas o tempo todo, para que elas produzam leite o tempo todo. Então, ela teve o bezerrinho, aí pronto, já é feita uma inseminação artificial. Existem casos em que a inseminação artificial já é feita quando ela está grávida. E aí o bezerrinho nasce e ela já está grávida normalmente. Então, as vacas chegam a dar hoje 50
50 litros de leite por dia. Elas são ordenhadas automaticamente todo o tempo. E isso faz com que elas tenham muita inflamação. Quem é mamãe aí já teve mastite? Eu já tive. Eu acho que eu não sei porque eu não tive, né, gente? Ai, que horror. Mas quem já teve mastite sabe como dói. E as bichinhas vivem sendo ordenhadas mecanicamente com mastite. E para isso elas recebem muitos antibióticos, mas mesmo assim todo aquele pus e sangue da inflamação das vaquinhas passa para o leite. E pasmem, eles acham isso normal, tá? Porque não tem sem pus e sangue. Por quê? Porque todo o processo de ordenamento é assim, mecânico, e também é só isso que tem? Não é. A gente vai ver aqui que existe uma questão ainda maior nesse caso. Bom, é com relação dados oficiais aqui sobre a quantidade de pus, tá? Na produção brasileira de leite, em decisão de 2011, menos de 200 mil células somáticas por ml. Olha, 200 mil células por ml. Então, mais de 500 milhões, né, gente? Mais de 500 milhões de células somáticas por ml, 26%, de 200 a 400 milhões de células somáticas por ml, 37%, de 400 a 600 milhões de células somáticas por ml. Esse é um gráfico que analisa a quantidade de pus. Então, assim, é uma coisa normal, tá, gente? Não, vocês tomam o seu puzinho com café e uma delícia, né? Puzinho com café, puzinho, enfim, na sua comidinha e a gente não sabe. Se fosse só o pus no leite, o que já é tremendo, desculpa se eu estou estragando o domingo de vocês com essas coisas tão pesadas, mas eu tentei ser menos pesado possível nessa fala. Além do pus, no leite ele vem antibióticos, hormônio do crescimento, porque lembra aquele bezerrinho que levava 5 anos para crescer, hoje cresce a jato. Então elas recebem muito hormônio do crescimento, hormônios das glândulas hipotálamos, pituitárias, tiroidianas, paratiroidianas, adrenais e intestinal. Pronto. Então, tem todo um tratamento hormonal para essa vaca ficar muito grande, né? E crescer rápido para que ela possa dar a maior quantidade de leite. Isso não surpreende, porque hoje em dia quase todo mundo tem problemas hormonais, problemas de tireoide, não é mesmo? Então, além do pus, você está tomando também antibióticos e hormônios. Bom, se você está pensando assim, mas o que é que eu faço? Eu não sei viver sem leite. Existe uma nova proposta, que são opções de leites vegetais. Há muitos anos eu já faço uso do leite de aveia e do leite de coco, né? Eu tenho algumas razões, quem conhece sabe, para não optar pelos leites de nozes. Mas o leite de coco e o leite de aveia fazem parte da minha família. Então, gente, para criança, a gente não precisa dar leite. Criança não precisa de leite. Ela precisa somente do leite materno que está ali na medida. Inclusive, a respeito de leite materno, eu queria falar uma coisa linda para você. Então, por exemplo, a criança é um bebezinho. Aí você recebeu a visita de uma tia, aquela tia tinha uma bactéria, estava ali infectada com alguma coisa, tocou no bebê. Sabe o que acontece? A mãe produz anticorpos e esses anticorpos passam para o bebê. Olha que coisa mais linda e mais divina que é o leite materno. Só que o leite de vaca não tem essa proteção, não tem esses anticorpos. Por isso que a gente precisa dar leite materno para o nosso bebê para fortalecer o sistema imunológico dele, né? Então, a criança só precisa de leite enquanto está
amamentando, sendo amamentada. Fora isso, criança não precisa de leite. Uma das maiores dificuldades que eu tenho com as mãezinhas é porque elas falam assim: ai, mas se eu não der leite para o meu filho, que leite eu preciso usar? Gente, eu não preciso usar leite. Não, mas o meu filho não dorme sem leite, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Gente, porque seu filho está viciado na casomorfina, que é um opioide. Ele está viciado. Então, trate do vício do seu filho, porque não precisa de leite. Crianças não precisam de leite. Se crianças não precisam de leite, adultos precisam menos ainda, né? Mas digamos que você não consegue abrir mão, então você precisa do leite. Eu uso muito leite na culinária, né? Eu gosto dos cremes, das comidas modernas, que tem muito creme, que a gente se acostumou com leite. Então, eu uso muito leite, não muito, né? Um pouquinho de leite na culinária. A minha sugestão para você é opte pelo leite de aveia e de coco, que, na minha opinião, são os mais saudáveis. Mas e o cálcio? É a primeira pergunta que as pessoas fazem. Mas e o cálcio? Se eu tiro o leite do meu filho, como é que eu faço com o cálcio? Essa é uma preocupação, gente, genuína, tá bom? Apesar de eu estar falando desse jeito, mas ela é uma preocupação genuína, porque como eu falei no início, o cálcio é muito importante no corpo da gente, ele é muito importante para essa formação de dentes, de ossos, de tudo, né? Toda a nossa estrutura e o nosso osso, a gente vai ganhando osso, perdendo osso, então a gente precisa constantemente estar no cálcio. Mas a absorção do cálcio, então a pessoa pode falar assim: ah, então eu tomo umas pílulas de cálcio e tá tudo bem, né? Não, não tá. Porque se você tomar umas cápsulas de cálcio, você está prejudicando muito o seu organismo, porque o cálcio ele depende de uma combinação, por isso que o leite ele é tão, né, falado como coisa importante, porque ele tem um pouquinho de vitamina D, ele tem o zinco, ele tem algumas coisas que são importantes no processo de metabolização do cálcio no osso. E se você toma cápsula de cálcio, você está fazendo cálculo renal, cálculo na vesícula, tá bom? Então, não é para tomar cápsula de cálcio, tá bom? Então, você pode incrementar esses alimentos que são ricos em cálcio. Veja quanta coisa tem cálcio, gente. Maravilhoso, né? Bom, quem me conhece sabe que eu indico esses alimentos também, né? Principalmente a sardinha, o grão de bico, o brócolis, Cada um leva. né? Bom, eu quero contar para vocês uma experiência pessoal. Eu vivia na Finlândia e lá na Finlândia eles obrigam, né? Tem toda uma questão comercial, né? Do leite, que é a principal agricultura deles lá. E eles entendem que toda criança necessita comer leite, pelo menos 1 litro de leite. Esse é o meu filho, ele veio para mim mais ou menos nessa idade de 5 anos. E nessa idade de 5 anos, nós começamos o nosso relacionamento. Ele ia para casa da mãe, depois voltava. Ele só comia leite. Essa criança chegava a beber litros e litros de leite. Ele não comia nenhum outro alimento, só leite e chocolate, que tem leite, né, gente? Então, ele só comia leite e chocolate. O que, que aconteceu com ele? Logo depois disso aí, ele perdeu 14 dentes. Ele sofreu uma cirurgia e teve que tirar, porque os dentes todos apodreceram. E ele só comia chocolate e leite. Então, as bactérias da boca, essas bactérias gostam do leite, né? Então, ele ficou com todos os dentes deteriorados e ele teve que sofrer uma cirurgia. Mas se você olhar na foto aqui não sei se é direita ou esquerda, né? Se você ver a foto dele de 5 anos, você vê que o olho dele era mais escuro, ele era obeso, a pele, enfim, ele não tinha saúde. Desde que ele veio morar comigo, então você vê que os dentes eram pequenos, e desde que ele veio morar comigo, ele nunca tomou nada que tenha lácteo, nada, nenhum leite, nada, 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 nada. E ele
cresceu, está muito forte, está gigante, muito forte e com dentes lindos e maravilhosos. Então, se você está preocupada com relação ao cálcio, mire nesse exemplo. 5 anos. Eu tive que brigar com o país inteiro, porque eles diziam assim para mim: não, não pode. Aqui a gente não tem sol. Porque uma coisa importante, tá, gente? Para vocês terem ossos fortes, não é só tomar cálcio e vitamina D. Você precisa de sol. Todo mundo tem que tomar meia horinha de sol sem roupa todos os dias. E na Finlândia não tem sol, né, gente? Terra do Papai Noel é só gelo, não tem sol. Então, eles tinham muita preocupação com relação à vitamina D, tá? Mas essa não é só uma questão de vitamina D. Para que você tenha cálcio nos ossos, você precisa andar, você precisa fazer exercícios de alto impacto. Então, vamos lá, tiazinha que é da minha idade, vovó que é da minha idade. Se você está só naquela hidroginástica, não vai te ajudar a recuperar ossos. Infelizmente, se não tiver impacto, não vai te ajudar a recuperar ossos. Então, você tem que aprender a fazer alguns, mesmo que seja fração, sabe? Que seja 30 segundos, 1 minutinho, várias vezes ao dia, exercícios de alta intensidade. Pede o seu filho, pede a sua filha, pede o netinho. O que é exercício de alta intensidade? Faz 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos por dia, várias vezes ao dia. Sim, você vai ter ossos fortes, porque necessita do impacto. Ou se você pode caminhar, viu? Caminhar bastante ajuda na questão óssea também. É muito ruim ficar sem saúde óssea, muito ruim, eu posso dizer a vocês. No meu caso, nunca foi por falta de alimentação ou exercício, mas por uma questão genética de não absorção mesmo. Então, eu digo a vocês, não brinquem com isso, porque é muito sério. Bom, e para quem está perdido aí sem saber o que vai fazer, né? Sem o leite, eu quero apresentar a vocês o leite que eu dou para os meus filhos. Meus 2 filhos, eu tenho um de 22 anos e esses de 10 anos, tomam o Omnimix, aqui na Espanha chamado de Supermix. Então, eles são ótimos para a saúde, tá? A gente vai falar aqui de algumas coisas. Por exemplo, para você ter ossos fortes, você precisa ter músculos fortes. Então, se a pessoa precisa ganhar massa muscular, se você está se achando com pouquinha massa, você pode tomar o Omnimix após as refeições, tá? Vai ganhar um pouquinho de peso, mas é um peso de massa magra. Tá? Para funcionamento dos nervos e músculos, se você sente tem fibromialgia, tem dores musculares, então você deve tomar o Omnimix, tá bom? Ele também é para manchas no rosto, né, manchas senis. Então, se você tem uma vozinha, uma tiazinha idosa que está ficando com manchas senis, você deve dar para ela esse complemento alimentar, que tem um gostinho de leite, é delicioso, tá? Nutrição infantil e de gestante. Então, se você tem um problema com o seu filhinho, porque tem intolerância à caseína, proteína do leite, intolerância à lactose, o Omnimix é o leite que você pode dar para esse bebê crescer forte. Se você é gestante, está amamentando, também pode usar esse leite, tá bom? Ele ajuda no crescimento e na formação de pele, unha e cabelos saudáveis. Aliás, né, gente, meu cabelo tá aqui espetáculo. Eu não tomo muito o Omnimix, não, mas de vez em quando eu faço para as crianças, eu tomo. Mas ele é um dos que eu indico para crescimento de cabelo, tá? Estimulação da função hepática. Se a criança tem uma má absorção de ferro, ele é muito importante no tratamento da anemia, tá bom? Então, se você tem sua criancinha aí com problema de anemia, você pode optar por esse leite. Ele ajuda a manter a estabilidade, a elasticidade dos tecidos, né? E o envelhecimento celular. Gente, quem não quer ficar mais nova, né? Eu quero. Ai, meu Deus. Auxilia na desintoxicação do fígado. Quem já assistiu a minha live sobre o fígado sabe que fígado é tudo na vida do ser humano, né?
Equilíbrio do sistema imunológico. Então, se você tem doenças autoimunes, pelo amor de Deus, pare de tomar leite. Pare. E você vai ter uma boa ajuda. Estimula o apetite em criança. Então, se você tem aquela criança, principalmente autista, TDAH, que são extremamente seletivos, experimenta dar esse alimento, porque ele é um alimento completo e ele vai ajudar neurologicamente a fazer a mudança das papilas gustativas, tá bom? Porque tem todos os nutrientes necessários. Então, se você tem aquela criança que é enjoadinha, que não come nada, que é muito difícil de aceitar um outro alimento, tenta, porque esse é delicioso, ele vai gostar. Ajuda no combate à dermatite, então crianças que têm dermatite, problemas de pele, pode se beneficiar desse leite. Já falamos de anemia, né? E problemas gastrointestinais. Então, se seu filhinho tem aquele pãozinho fedorento, você já sabe que tem que mudar o leite, se faz diarreia, se tem constipação, presta atenção, constipação, porque os médicos eles prestam muita atenção no leite quando tem diarreia e quando tem constipação, gente, né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui como é que faz. Petri. I got it, thank you. Então, olha, ele tem tudo o que precisa, né? Tem proteínas, fibras, tem as vitaminas dos glóbulos brancos, né? De proteção, B1, B6, as vitaminas do complexo B todas, né? B12, niacina, ácido fólico, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina, cobre, ferro, magnésio, manganês, molibdênio, selênio, iodo, zinco. Então, vamos lá. Se você tem uma pessoa em casa que está debilitada, que está precisando de um leitinho que vá fortalecer, eu sugiro esse leite vegetal da OmniLife, que é o OmniMix, tá bom? Temos aqui também o OmniOst. Esse é incrível. O OmniOst eu indico muito para quem quer melhorar o cabelo, ossos, dentes. Fantástico, tá? Então, ele auxilia, é um leite também, um saborzinho de baunilha, gente, é uma delícia. Ele auxilia na absorção do cálcio e do fósforo, tá? Ele consegue fazer, né, a absorção do cálcio nos ossos, o que é uma coisa muito difícil, tá? Então, melhora os dentes, os ossos, auxilia no funcionamento do sistema imune. Então, por favor, se você tem alguma doença autoimune, não tome leite. Esse leite vegetal, com a tecnologia micelizacida, com vitaminas e minerais, é o que você deve tomar, tá bom? Então, promove o rejuvenescimento, nervos e músculos, tá? Então, gente, para ter ossos fortes, você tem que ter musculatura. Então, se você está gordinha, sabe, aquela gordinha que você toca, a pessoa é toda fofinha, não tem músculo no corpo, gente, você vai sofrer mais cedo ou mais tarde de uma osteoporose, tá bom? Não vai ter ossos fortes, porque os ossos necessitam de músculos, tá bom? Aumenta a absorção de ferro, então, de novo, aí a questão da anemia, aumenta o metabolismo das proteínas, porque algumas pessoas têm problemas de metabolizar proteínas, né? Prevenção contra as doenças, contra osteopenia, osteoporose, artrite, artrose e esporões. Então, aí, olha, aquela pessoa que está tendo artrite, artrose, esporões, ela tem que tomar o Omnios, tá? Prevenção contra as anemias, previne câimbras, tá? Aquele probleminha ali do formigamento, que é muito comum, né? Para quem tem problemas metabólicos. A indisposição para a suplementação da terceira idade, quer dizer, assim, terceira idade, a pessoa não sabe o que dá esse leitinho do Omnios. É gostosinho, tem gostinho de baunilha. Se mistura os dois, então fica mais gostoso ainda, mais fortificante ainda. Dá aquele leitinho e fica tranquila, porque tem tudo.
tá? Auxilia no sistema cardiovascular. Então, se a pessoa está tem problemas de infarto, trombose, AVC, principalmente se tem AVC, tem que tomar omniósteo, tá? Tem uma ação anti-inflamatória, auxilia na infertilidade masculina. Então, homens, veja aí, ó, mais músculo, mais potência e mais espermatozoide. E também para quem tem deficiência de vitamina D. Esse é também um dos que eu indico para crescer cabelos, cabelo, unha, pele, tudo maravilhoso, né? Então, o omniósteo, por questões também do magnésio, né? Ele melhora a doença, porque assim, gente, o magnésio ele é responsável por 300 funções químicas no organismo, tá? Por isso que ele melhora questões neurológicas. Então, se você tem, por exemplo, uma criança que tem problemas neurológicos, problemas de hiperatividade, se tem características neuropsiquiátricas, você deveria trocar o leite normal pelo Omniost, tá bom? Porque além de atuar, e se você quer que a sua criança cresça forte, gente, porque assim, a gente pensa que é só dar cálcio, né? Como eu já falei aqui, mas não, gente, o cálcio sozinho não é nada. Então, aqui está tudo completo. Tem a vitamina D, tem o cálcio, tem o magnésio, tem o zinco, a vitamina K. Porque sem vitamina K, o ósseo vai ficar calcificando ali no rim. Tá vendo? Então, você precisa desse alimento. Tá bom? Vamos lá. Bom, diferença entre leite materno, leite animal e artificial. Ah, isso era para ser antes, mas tudo bem, tá aqui agora, a gente pode falar disso. Então, assim, é que alguns médicos, eles dizem que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá bom, gente? Não é a mesma coisa. Então, assim, é muito mais correto um leite artificial, como esse, que não é artificial no sentido de ser artificial. Ele é um leite pensado, estudado, retirado de produtos naturais, orgânicos, mas dentro do protocolo, da composição, de tudo que você precisa para ter ossos, dentes, cabelo, unha, tudo bem fortificado. Bom, tá vindo tudo assim meio que fora de ordem, né? Uma das coisas, se você ainda não se convenceu que tem que tirar a caseína, eu queria dizer para vocês que ainda a gente tem o caso da beta-lactoglobulina, tá bom? Que não existe no leite materno, portanto, ele faz o leite animal um leite não biodisponível, por isso que muitas vezes a gente tem problemas. Olha só, mãezinha, se você tem um filho com autismo, com TDAH, com distúrbios neuropsiquiátricos, não pode dar leite, porque a lactoglobulina, ela tira ainda do sistema gastrointestinal, a possibilidade de metabolizar ômega 3, ácido fólico, zinco. Então, as crianças que têm essas características normalmente têm mutações genéticas de não absorção exatamente desses nutrientes. Então, tira o leite, né? O leite de animal, muda para um leite vegetal e para um leite que é um leite estudado dentro de um protocolo feito com produtos naturais, tá bom? Porque, olha, sem ômega 3, sem vitamina E, sem potássio, realmente muito complicado, tá bom? Bom, minha última dica para vocês é o Pump Supreme. Muita gente pensa que o Pump é só para atletas. Gente, não é não. Não é não. Se você tem, por exemplo, uma criança com hipotonia ou um velhinho, um idoso na sua família com hipotonia, o que é hipotonia, gente? Você pega aquela pessoa, ela é molinha, ela não tem músculo, tá? Então, geralmente a pessoa que sofre com algum grau de obesidade, ela esse então, se a pessoa tem hipotonia, ela vai precisar do pump, tá? O pump vai melhorar essa flacidez da pele. Também, se você é mulher, né, tá malhando, quer
ter uma recuperação rápida, você pode trocar e até misturar os leites, fica uma delícia, né? O Omni Wash com Pump aqui a gente mistura, fica uma delícia. Ou o Omni Mix com Pump, fica uma delícia. Então, você vai melhorar a função catabólica, vai melhorar a questão vasodilatadora, então você vai melhorar a circulação. Tá? Ele tem o ZMA na fórmula. Quem me segue sabe que eu, antes de conhecer a OmniLife, eu sempre indiquei o ZMA para as crianças TDAH e autista. Então, continua isso, tá? ZMA, então aqui você, além da proteína, além de todos os nutrientes que eu vou mostrar agora para você, a gente pode utilizar o PAMP também como ZMA. Então, ele tem tudo aqui que a gente falou também: vitamina A, vitamina E, as vitaminas todas do complexo B, ácido fólico, ferro, magnésio. Desculpa, gente. Ferro, magnésio, zinco, iodo, fósforo, tudo, tá, gente? Manganês. Então, é bem completo. Então, se você tem aquela criança gordinha, né, gordinha em casa, que come toda hora, dá um pump para ele, faz uma misturinha aí de pump e vai ficar tão grossinho, tão gostoso, e a criança vai ficar tão saciada, tá? Que não vai ter a necessidade de ficar procurando coisas para comer, né? Muita mãezinha fala isso para mim. Ai, o meu filho está sempre procurando coisas para comer. Então é muito importante que você dê o pump para sua criança, para que ele se sinta bem satisfeito, bem nutrido e não fique procurando besteiras para comer, tá bom? Idoso também, se você tem dificuldade de administrar uma alimentação completa, você já dá isso. Agora, se você está mudando de vida, quer pegar né, uma massa boa, magra, quer ficar mais bonita, quer fazer um up na sua face, então você pode também lançar mão do pump. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Essa live, né? Tem muitos assuntos e agora eu estou à disposição de vocês para perguntas. Aqui minhas redes sociais, faço favor de me seguir, porque a questão é o seguinte, gente. Eu não posto tudo igual nas redes sociais. Então, eu tenho conteúdos diferentes em diferentes redes sociais. Então, se vocês querem ter acesso a tudo aquilo que eu posto, vai para diferentes redes sociais. Hugo, você está com a gente? Estou. Obrigada, Hugo, pelo seu suporte. É muito bom ter você aqui com a gente. Bom, vou ler as perguntas então. O pessoal está horrorizado com o leite, né? Eu mesmo tenho Eu algumas juro perguntas. que eu tentei ser o mais light possível. A Laura está horrorizada aqui com os queijos que ela coloca nas lasanhas, que ela faz maravilhosa, né, Laura? A Laura é cozinheira de mão cheia, mas agora... Sim, eu sei. Ela cozinha muito bem. Então, primeiro que você está de perseguição com a gente que é goiano e mineiro, né, Clara? Porque você falou do milho na live passada e a gente aqui adora pamonha. Oh, meu Deus, eu adoro também. E aí você acabou falando do queijo, a gente aqui adora pão de queijo, enfim, a gente está aqui no sinuca de bico aqui, agora a gente realmente vai ficar monitorando aqui a quantidade que a gente come. Sim. Mas é incrível. Uma pergunta que eu tenho para fazer para você, daqui a pouco eu vou ler as perguntas do pessoal aqui, é o seguinte. Mulheres que estão amamentando e elas, mesmo que a criança só esteja amamentando, mas ela consome leite, queijo e derivados, ela pode passar essa intolerância ou esses sintomas da intolerância para o bebê também? Pode. Pode. Na verdade, a criança, ela nasce como se fosse assim, estéril, né? Ela pega o microbioma da mãe, é passado no momento do parto para a criança. E essa conexão da amamentação, como eu falei, né? Os anticorpos vai sendo passado. Então, se a mãe tem uma intolerância, não é que a mãe passa a intolerância, a criança muito provavelmente tem. Então, a mãe fica ali tomando leite
e a criança morrendo de cólica, não dormindo, tendo todos aqueles probleminhas gastrointestinais, porque ela também não consegue metabolizar o leite que a mamãe toma. Sim. Deixa eu ver aqui as perguntas. Deixa eu ver aqui. O Alberto Taqueda falou que está ficando complicado para os mineiros. Até uma coisa importante. O Taqueda falou que ele toma café com leite de manhã. O que dá para substituir, Clara? Tomando café com que tipo de leite? Bom, eu adoro aqui, a gente usa, ele pode usar fazer um cappuccino, né? Você é o rei do cappuccino, aí você faz uma receita maravilhosa. Eu faço também, mas com os produtos aqui da Europa. Então, eu coloco um leitinho de coco, né? Pode usar um leitinho de coco e colocar o pump, uma canelinha com um cafezinho, fica um cappuccino maravilhoso para quem gosta, né? E se ele só gosta de leite de café com leite, ele pode trocar o pus com leite, o pus com café por um café life e o leite de coco ou leite de aveia. O leite de coco fica muito bem. Aqui em casa, quando eu faço festa, eu sirvo leite de coco no café para o povo, porque assim, a gente tem muitos amigos finlandeses e os finlandeses sempre tomam café com leite depois do jantar ou do almoço, né? Então, eu sirvo café com leite de coco e eles nem se dão conta, sabia disso? Então, Uhum. eles falam, ai, mas ficou ótimo, ficou ótimo. Então, tá bom. Então, a gente vai mudando os hábitos, né? Sim. Na verdade, você acaba quebrando Paradigmas, né? paradigmas, na verdade, né? Porque as pessoas acham que vai ficar gostoso só daquele jeito e realmente fica muito bom. Inclusive, você está de parabéns com as receitas, viu, Clara? As pessoas estão gostando muito. Que A gente legal. tem aquela falsa ideia, as pessoas em geral têm que coisa saudável tem que ser ruim, não é verdade, né? Pode ser muito Não, gostoso. sim. Com leite de soja, a Andrea está perguntando, é Ah, boa recomendado como alternativa? Boa pergunta, Andréia. Eu não indico leite de soja só por um motivo. A soja é ótima, mas ela geralmente 99% da soja é transgênica, modificada geneticamente. Então, o único leite de soja que eu indico é o da OmniLife, esses aí que eu acabei de dizer para vocês, porque a gente tem a garantia de serem orgânicos, né? Então, não são geneticamente modificados. Agora, se você tiver uma soja de confiança, que realmente você consegue ter a garantia de que é orgânica, não GMO, porque não é só ser orgânica, tem que ser orgânica, não GMO, tá? Não geneticamente modificada. Aí é uma ótima alternativa, mas eu prefiro usar esses aí de soja da OmniLife, porque eu sei que são garantidos por serem orgânicos. E tem a questão também da a soja in natura, que geralmente as pessoas compram a granel, elas são geralmente as que são utilizadas, inclusive nessa suplementação que você falou, ainda tem a questão ainda de serem isoladas. Eles tiram Sim. o fitato, enfim, aquelas coisas que tem nos vegetais, né? Nos grãos. Deixa eu ler outra aqui. Como fazer uso em crianças? A Zélia está perguntando. Foi na hora que, inclusive, você estava mostrando sobre o Omnimix. Ah, então, gente, olha, aqui em casa, quem me segue sabe, né? Eu faço verdadeiros mousses, bato com banana, um pouquinho de leite de coco, ele é bem docinho, fica bem mousse mesmo, fica bem assim como um milkshake. É uma delícia, pode misturar. Às vezes eu misturo o Omnimix com pump, aí fica tipo um achocolatado para quem gosta, fica bem docinho. Então é só misturar na água e fica ótimo. Eu achei muito legal também da sua live, vou fazer uma observação, tá, claro. Tá? Você falou que as questões de intolerância são as severas, né? Realmente é. Eu moro num condomínio com 720 apartamentos. Então, antes da pandemia, óbvio, né, a gente descia com meu filho para brincar, que hoje está com 2 anos e 2 meses. Então, a gente descia para brincar e a gente observava, né?
Assunto de mãe é só filho, né? É Principalmente verdade. com o filho doente, porque filho doente dá muito trabalho. E as mães, quando a gente tem essa curiosidade de perguntar, né, como é que é a alimentação deles, que eles dão de café da manhã, geralmente as mães com os filhos com mais problemas, principalmente parte respiratória. Eu até brinquei aqui, ó, você estava falando ali dos sintomas, né? E catarro, menino catarrento, geralmente toma muito leite, você pode observar. É. Se tira o leite, crianças. Caiu, claro. Já vamos voltar aqui, pessoal. Clarinha, caiu o seu áudio. Não sei se foi eu. Só um minutinho, gente. Caiu. Pessoal, já tá voltando, tá? Só um minutinho. Aqui. Voltou! Descarregou aqui, aí a gente voltou aqui com o celular. Tava falando do meninada que tem muito coriza, catarro. Normalmente, quando a criança tem asma, tem problemas respiratórios, tirar o leite resolve. Então, aquele Uhum. catarro, aquela coisa, resolve. Meu filho, ele tinha muito catarro e tinha pneumonia de repetição, além da asma. Tirou o leite, nunca mais teve nada. Eu percebi também, Clara, antes eu tinha muita crise de rinite e sinusite. Eu não tomava leite, mas eu consumia alguns derivados, mas com muita pouca quantidade. Só que eu consumia suplementação de outras marcas que era muito rica em caseína, caseinato de cálcio, e whey protein. E eu tinha muita Sim. crise de repetição de sinusite e rinite. Então, essa é uma observação que eu estou fazendo com vocês, tá? Então, mesmo sendo proteína isolada, eu tinha muita crise quando eu comecei a consumir coisas mais orgânicas da suplementação da E OmniLife. muitos Acabou. dizem que o whey não é tão prejudicial, né? E a gente sabe Ah, que é. Eu é também não verdade. indico whey, não. A Zélia está perguntando aqui, ó. Criança. Ah, não, tá. Essa aqui é uma resposta que a Neida deu para ela. Criança toma da mesma forma. Até uma coisa que eu vou até acrescentar, que a Eneida já falou aqui com a Zélia, como é que toma os produtos. Meu filho tem 2 anos e 2 meses. Como os produtos micelizados, eles vêm em sachê, então você pode dar a quantidade que ele conseguir tomar. Você pode dar um sachê, você pode dar meio sachê, como você preferir. Na verdade, vem a dose, né? Sim. Vem a dosinha separada. Então você pode dar a dose que ele conseguir tomar. Meu filho toma um sachê de Omniosh numa paulada só. Assim, eu às vezes até misturo. Ele adora. E uma coisa que você É uma delícia. acrescentar delicioso. O Omniosh ele tem também uma quantidade de proteína, apesar de ser pequena, mas ele também tem proteína. Isso é uma coisa muito importante para falar também. Ele ajuda também na formação de tecido. A Rosane, ela perguntou se o leite de coco, Clara, é o de garrafinha. Dá umas dicas, como é que a gente pode preparar esse coco, onde é que encontra, como é que faz para obter esses leites sem ser leite de vaca? Gente, olha só. Se o leite ele pode ficar lá na prateleira durante 6 meses, um ano, ele tem muito conservante, né? Agora, entre o leite de vaca de caixinha e o leite de coco de caixinha, de vez em quando o leite de coco de caixinha, numa emergência, tudo bem. Agora é muito simples, tá? Eu ia até pegar os cocos aqui para mostrar. Você quebra o coco, bate, espreme num paninho, naqueles paninhos, né? Tipo, paninho mesmo de espremer, não sei como é o nome no Brasil,
Também não sei como é aqui. Pode Hã? usar uma meia, pronto. Não, não. Meia, Mas meia aquele nova. paninho mesmo, usa um paninho, espreme bem. Aqui, sobra aquele farelinho, né? Aquele farelinho você põe no forno bem Aqui baixinho no durante Brasil tem coador de café também. Se for um coador novo, que você é, pode comprar no mercado, também é, pode. é. Então você espreme bem ali um coadorzinho de café e você voal. A Zélia tá me falando, voal. Esse era o nome que eu queria lembrar. Então você Ah, um voalzinho limpinho, deixa ali e aí você espreme que sai tudinho até ficar bem sequinha, né? Aquele farelo. O farelo você não joga fora, não, tá, gente? Que dá para fazer um monte de receita. Então você dá uhum. uma secadinha, coloca o farelo sim num papel manteiga, no forno, bem baixinho, e deixa ali até secar. Depois que secar, você põe num potezinho e vai usando para bolos, para isso, para aquilo, tá bom? E o leite, eu aconselho fazer de uma vez só, colocar nos saquinhos de sacolé e colocar no freezer. Então, toda hora que você quiser, para fazer uma comida, para bater fazer uma vitamina para o filho, que seja, você tem ali os sacolézinhos, não sei como é que chama aí, chup-chup, né? Tem os nomes lá. Então, é aquele Aham. sacolézinho, você pode até cortar, às vezes eu só quero um pouquinho de leite, então eu corto ali na metade, e a gente tem sempre isso na geladeira, né? É muito prático, dá trabalho nenhum. Já o leite de aveia também, é só você deixar a noite toda a aveia de molho, numa água filtradinha ou uma água de boa qualidade, e aí de manhã você também espreme ou bate no liquidificador, e aí você tem o leite de aveia. Super simples. Uhum. Pessoal, a meia foi brincadeira, viu? Ó, outra pergunta da Zélia é a respeito do leite que o médico proibiu ela por conta da sinusite. Que bom, viu, Zélia? Eu vou dar até Bom médico, hein? parabéns, Tá de eu vou parabéns dar esse até médico. parabéns para esse médico, viu? Porque Tá de finalmente parabéns. está começando a aparecer os médicos que perguntam, né, sobre alimentação, né? Que legal, que legal. Esse médico eu dou os parabéns. E outra coisa, ela perguntou que ele mandou trocar pelo leite de soja. Isso seria correto? Eu não gosto do leite de soja. A minha indicação é sempre, quem me conhece, me acompanha, é sempre o leite de aveia ou leite de coco. E melhor ainda o de coco, tá, gente? O de soja, você tem o leite da OmniLife, porque é retirado só o princípio ativo, né? Então, corre menos risco de fazer alergia, essa coisa toda. É. Uma coisa que a Clara está falando aqui também, pessoal, não é para você também ficar com medo da soja, não é isso. É porque tem tipos de leite de soja. Na verdade, tem tipos de soja, né, como ela está falando aqui. A gente É, optar realmente pelos certificados, tá? E exato. principalmente os que não são nacionais. E O também, gente, nacional. se vocês tomam leite preparado, outro dia meu marido comprou um leite de soja aqui e a gente nunca compra pronto, né? E aí, quando eu Uhum. fui usar, eu fui experimentar, a gente era açúcar puro, o açúcar não é É. legal, então esquece. Faz seu leitinho de coco em casa, seu leitinho de aveia em casa, que é ótimo, é prático, é delicioso, e usa os leites que eu indiquei aqui, porque vale super a pena, já tem ali o protocolo, tudo certinho, zinco, magnésio, tudo que você precisa, vitamina D, tem tudo, vitamina K, você não precisa se preocupar, né? E se Uhum. for para culinária, você usa o leite de coco, que é melhor. Eu amo. A Marta perguntou para mim agora se eu uso leite de coco de garrafinha. Eu nunca usei, Marta. Por incrível que pareça, quando eu uso leite de coco de garrafinha, eu sinto um pouco de me dá eu acho meio indigesto, não sei por quê, mas eu prefiro usar o leite de coco em pó. Você encontra em casas de produtos naturais, aqui, por exemplo, eu moro em Goiânia, aqui no Brasil, e aqui tem muita loja de produtos naturais que a gente compra a granel, mas em empórios você compra ele já em saquinho, naquelas seções onde tem as coisas mais integrais, né, granolas, aquelas coisas, geralmente no supermercado tem uma parte separada, as coisas saudáveis, né? Você encontra esses leites leite de coco em saquinho. Hoje está tão fácil também comprar pela internet, né, gente? Minha esposa,
ela compra tudo pela internet, até roupa. Então, Sim. às vezes, você também pode encontrar, né, Fazer boas um marcas aí. merchan aqui sem ganhar nada, mas na Americanas Online, eles têm lá leite de coco em pó, eles têm farinha saraceno, eles têm o xilitol, o eritritol, essas coisas que eu Uhum. gosto de indicar. Você compra online, gente, entendeu? É. Então, é só mudar. Quando a gente muda a cabeça, muda o paradigma, a gente decide que não vai mais se envenenar, aí os recursos aparecem. E foi descasca impressionante, a casca preta ficou agarrada na casca grossa. A Laura tá falando aqui que viu um vídeo de como que ela tira o coco inteiro. Tem um monte de técnica, tá, para você tirar coco maduro. Você já compra no supermercado já o coco maduro, né? Já só quebrar e Sim, tirar ali já a sim, castanha, né? sim. Tem gente que coloca no fogo a castanha inteira e aí ela, né, ela Mas separa um pouco não ali. vamos gastar nosso tempo com isso, que o YouTube está cheio, né, gente? É É, só ir lá no tem YouTube que bastante tem coisa. muitas dicas, né? É E- isso. Então tá bom, gente. Olha, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Vão nas minhas redes sociais. Vocês que são dos grupos do WhatsApp, por favor, dê lá um feedback. Eu preciso muito saber se vocês gostaram, porque a gente está todos os domingos aqui. Então, se não gostar, fala também que a gente faz uns ajustes. Mas muito obrigada pela companhia, muito obrigada. E vamos divulgar, né? Vamos compartilhar essa ideia, vamos fazer uma corrente do bem, tá? Para que as pessoas mudem o seu estilo de vida e que a gente tenha no futuro menos pessoas doentes, com doenças autoimunes, com doenças alérgicas, né? E com problemas neuropsiquiátricos, tá bom? Só deixa Gente, rapidinho suas redes sociais aqui, Clara, por favor. Instagram, é. Facebook, como é que encontra Então, você na... isso, meu Instagram é Clara_Umanen, né? O Facebook é Clara Umanen, o YouTube é Dicas da Clara, tá bom? Espero vocês lá, por favor, me mostrem se vocês gostaram com palavras, tem muita gente aí no chat já agradecendo. Muito obrigada a vocês também e beijo e saúde para todos vocês. Hugo, muito obrigada. Você é muito importante aqui com a gente. Você dá sempre aquele plusinho, né? Obrigada, viu, gente? Um Obrigado, abraço. Clara. Abraço. Tchau.